Quem tem? Quem tem bisa? Tem alguém com bisa? Ninguém bisa? Ah, só a Júlia. A Júlia tem bisa? Quem mais? Tem bisa? É bom ter bisa? É bom ter bisa. Então, quero aqui fazer uma homenagem aos avós, tá? Quero abençoar os que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Nós estamos aqui direto do Centro Apostólico, em Cidade de Tiradentes, no Brasil, para abençoar a vida. Onde chegar nossa imagem e voz, nós queremos abençoá-la. A palavra avô, uma palavra hebraica, muito interessante a palavra avô, né? E não é muito diferente do que nós sabemos aqui. O avô é o pai do pai, né? Como brinca minha neta aí, né? Ou filho, ou mãe da filha, ela brinca assim às vezes com a gente, né? Ou mãe da filha, entendeu o princípio do avô, né? Muito interessante. Só que eu gostaria de começar aqui hoje, minha homenagem, dizendo a vocês que eu sempre ensinei aqui na igreja que existem 6 tipos de pais na Bíblia. 6 tipos de pais na Bíblia. Mas essa madrugada eu fui corrigido por Deus para dizer a vocês que existem 7 tipos de pais na Bíblia. Alô? Então eu sempre falei isso aqui na igreja, mas agora eu tenho uma fundamentação bíblica para falar a vocês que existem 7 tipos de pais na Bíblia. E que se nós queremos prosperar e fluir em Deus, nós temos que aprender a honrar esses pais. Quando nos movemos em honra a esses pais, nossa vida flui, tá? Independente deles. E nem sempre temos o pai ou a mãe ou os pais que gostamos. Nem sempre as pessoas têm os pais que gostam. Nem sempre os pais nos dizem palavras que nós ficamos soltando fogos. Nem sempre eles têm comportamentos que nós falamos que não é isso. Mas disse a palavra de Deus que quando aprendemos a nos relacionar com eles, então disso depende a nossa bênção e a unção de Deus sobre as nossas vidas. Então eu aprendi que o primeiro tipo de pai na Bíblia é Deus. Deus Pai. Por isso que oramos Pai nosso que estás no céu. Que também tem outro tipo de pai na Bíblia, que são os pais biológicos. Por causa desses pais nós nascemos, tá? E que também eu aprendo que existem os padrastros na Bíblia. Também tem os padrastros, como muitos aqui já sabem disso. Os sogros também é um tipo de pai para nós, porque pode não ser o nosso pai, mas é pai do cônjuge e nos abençoa. Os sogros. Os pais espirituais são os nossos pastores, são nossos líderes. Nós escolhemos os pais espirituais. Nós escolhemos dos pais, os únicos que nós podemos escolher são os nossos pais espirituais. Não podemos escolher, aliás, Deus também. Alguém pode falar, não quero esse Deus como pai. Alguém pode escolher, não é? O próprio Deus falou, coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida, escolhe a bênção, você que escolhe, não é? Pais biológicos, a gente não escolhe, a gente nasce, não é? Padrasto, às vezes também não dá para escolher, porque se alguém vem para nossa casa, para a casa de alguém, não dá para escolher, não é? Sogro também não dá para escolher. Quando você vai casar, já vem no pacote. Aí não dá para escolher. Você fala, resolvi casar, já vem no pacote, não dá para escolher. Você fala, eu quero casar com você, só que nós dois aqui e os teus pais lá. Isso esquece, não é verdade. Não vai funcionar, entendeu? Casa com você e eles ficam lá e nós ficamos. Não dá, não funciona. Não dá para escolher. Quando você escolheu alguém para casar, o pacote já está pronto. Então, aí disseram aí, por aí afora, dizem que feliz foi Adão, porque não teve sogro e sogra. Não é verdade. Adão não foi feliz nem um pouco por causa disso aí. Ele não foi feliz porque não obedeceu a Deus. Por isso que ele não foi feliz. Existe outro tipo de pai na Bíblia. Eu falava desses 6, né? O pai do céu, o pai biológico, o padrasto, os sogros, o pai espiritual e o pai da mentira. O diabo é pai da mentira. Eu falava desses 6. Mas ontem eu estava estudando a palavra do Senhor, aliás, essa semana estudando a Bíblia, e o Espírito Santo me ensina que dentro dessas categorias de pais, os avós também são pais. Alô? Então nós não podemos deixá-los de fora do que é chamado de paternidade na Bíblia. Paternidade. Deus Pai. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu dobro meus joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Dentro da paternidade está o pai biológico, os pais biológicos, os padrastros, os sogros, os pais espirituais e os avós.
Fora da paternidade está o pai da mentira. Lá em cima, Deus querendo nos abençoar. E para nos abençoar, Ele põe tudo que Ele vai nos abençoar dentro de uma paternidade. Fora da paternidade está o pai da mentira, manipulando os filhos para desonrarem os pais ou para saírem da paternidade. Porque ao desonrar ou sair dali, eles estão à deriva ou vulnerável ao ataque do pai da mentira. Vou ficar pregando aqui então. Só aqui que responde coisa, só aqui que fala coisa. É que ela acabou de chegar do Maranhão, tá toda repaginada, eles dois, ó, maravilhosos. Glória a Deus. Então, os filhos em sabedoria jamais querem desonrar seus pais e jamais querem sair da paternidade, porque tudo que eu preciso para viver bem e viver muito está dentro da paternidade. Amém ou não? Está ali esse pai da mentira que está aqui, que é o sétimo agora, no meu estudo agora, ele é o sétimo cara. Ele manipula, ele cutuca, ele faz de tudo para filhos saírem da paternidade ou desonrarem seus pais, porque saindo estão vulneráveis a esse ataque. Então eu descobri que os avós agora, a partir de hoje, entram na minha lista dos tipos de pais na Bíblia. Dos tipos de pai na Bíblia. É tão interessante você notar isso, que Jacó não chamava Abraão de avô, chamava Abraão de pai. Alô? Ele não dizia meu vô Abraão, ele dizia meu pai Abraão, nosso pai Abraão. E Abraão era o avô de Jacó, mas não era chamado de avô, era chamado de pai. E aí eu vou lendo algumas coisas e vai me deixando feliz da vida. E eu descubro aqui dois avós, para abençoar vocês aqui hoje. Dois avós aqui, um avô e uma avó. O avô que eu queria tocar é exatamente ele, o Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12, ele foi chamado por Deus para ser o pai de uma multidão. O nome Abraão, pai de uma multidão. Foi chamado para ser pai de uma multidão. Gênesis capítulo de número 12, você encontra então Deus chamando Abraão, dizendo para ele: Abraão, o Senhor veio a Abraão e lhe disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. O versículo de número 2, a Bíblia disse o quê? Leiam comigo: eis que farei de ti. Disse aí um povo, é uma grande nação, é uma multidão de pessoas. Farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, eu engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. O que Deus está falando é assim: você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você, a bênção vai achar teu endereço. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, olha, veja, ele é o intermédio, ele é o canal. Eu abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Presta atenção comigo no que eu estou dizendo. Deus então tem uma bênção para cada um de nós. Digam aleluia para reagir aqui comigo. Deus tem uma profecia de bênção para a sua vida, para a minha vida como filho. Deus Pai, essa bênção chega até nós por um canal, e esse canal chama-se paternidade. Então Deus está dizendo: olha, por teu intermédio, você é o canal que eu vou usar para abençoar teus filhos. Isso vai passar por você, a minha bênção vai passar por você e vai chegar até teus filhos. Toda bênção que os filhos precisam da parte de Deus está dentro da paternidade. Repita isso comigo: toda bênção que os filhos precisam, me ajude por favor, da parte de Deus está dentro da paternidade. Então os filhos sábios, inteligentes, espertos, eles vão se mover aqui dentro. Eles vão se mover aqui dentro de maneira muito tremenda, de maneira muito poderosa. E vocês sabem que teve aí casos de pecados horríveis com a questão de Abraão. Com a questão de Abraão, ele está lá. Mas o Isaac e o Jacó estão aprendendo a se mover ali para continuar debaixo da bênção de Deus. Disse a Bíblia que por causa da fé, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 e versículo 6. Por causa da fé, Abraão se tornou o nosso pai na fé. Gálatas 3:6, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus. Ele creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça.
Versículo 7. Estejais certo, portanto, de que os que são da fé, quantos aqui? Quantos aqui são da fé? Quantos? 2, quantos? Quantos são da fé aqui? Os que são da fé, precisamente estes, são filhos de Abraão. Por causa da sua, é uma característica que ele tem, por causa da sua fé, ele se tornou o nosso pai da fé. Nosso pai na fé. Por causa da fé, ele se tornou nosso pai da fé. Esse é um avô de Jacó, que é bisavô dos filhos de Jacó, que vocês conhecem. Para estudar sobre avô, repito, você tem que estudar genealogia, porque não é uma palavra muito fácil de encontrar, mas você vai encontrar genealogia na Bíblia, e aí você começa a estudar, e aí tem uma característica. Qual é a característica dele? Repitam, fé. Repita comigo outra vez. Fé. Agora eu vou te falar de uma avó. Eu perguntei, vou perguntar de novo. Quantos são vô? Homem vô, homem vô. Quantos? Homem vô, amém. Quantos são vó? Mulher vó. Misericórdia, mulher vó. Quantos são vô aqui e não baba? Quantos aqui são verdadeiros? Nós criamos um hashtag agora lá em casa. Hashtag é assim, hashtag chega a doer. Chega a doer. É que é tanto amor que chega a doer o coração. Entendeu? Aí nós criamos o nosso. Aí eu mando assim, chega a doer. Só a gente sabia, agora vocês estão sabendo o que é o nosso chega a doer. Agora, uma avó, vou mostrar para vocês uma avó agora. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Uma avó, olha uma avó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. São poucos casos de avô na Bíblia, com exceção das genealogias, eu repito. Mas isso aí aparece bem claro. 2 Timóteo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aí a saudação, versículo de número 2 diz: a Timóteo, meu filho amado. Ele está chamando Timóteo de filho porque ele não é o pai biológico de Timóteo, né? Você sabe disso, né? É um pai espiritual. A Timóteo, meu filho amado. Aí ele fala da saudação, graça, misericórdia e paz proveniente de Deus. Tarará, tarará. Versículo 3. Versículo 3. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Eu acho que tem King James aí, né? Se não me engano. Porque esse versículo de número 5, vamos ver o número 5, por favor. Da mesma forma, trago na lembrança o quê? A sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e também em sua mãe Eunice, e estou convencido que essa mesma fé também habita em ti. Alô? Qual era a característica dessa avó aí? Fé. Pensa numa vovozinha cheia de fé. Era essa aí. Glória, por quê? Você é vó? Então só nós aqui que somos vô agora, que vamos, só nós, sem babar nem nada. Eu sei que você vai ser um dia, tô brincando. Brincadeira. Ela era portadora de uma fé não fingida, como está aí, fé não fingida. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha só o que essa avó aí nos mostra. 2 Timóteo 3, 15. Olha essa avó. Estou colocando uma base aqui para fazer uma homenagem aos avós, os que estão me assistindo, os que estão aqui, e os que ainda serão avós alguns anos bem depois. Capítulo 3, versículo 15, disse aí o apóstolo Paulo a Timóteo: porque desde a tua infância tu sabes as sagradas letras, que tem o poder de te fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Quem é que contribuiu com essa educação para Timóteo saber das sagradas letras?
A avó Lloyd contribuiu com essa educação para que Timóteo crescesse sabendo das Sagradas Letras. As Sagradas Letras, para alguns estudiosos da Bíblia, era o Pentateuco. Então, se isso for verdade, porque isso vai divergir de estudiosos para estudiosos, se isso for verdade, Timóteo foi criado lendo o Pentateuco. Alô? Todos os dias, lendo o Pentateuco. Ele foi criado. Então o apóstolo Paulo fala: você sabe as Sagradas Letras desde a tua infância, desde pequenininho, desde quando você ainda era bem novo. Então eu andei lendo a Bíblia e descobri que a característica mais fundamental, mais poderosa, que eu posso dizer assim, de um avô ou de uma avó é a fé. O avô e a avó de fé vai dar continuidade a uma poderosa geração na face da terra e no Brasil. Cheio de fé, vai dar uma geração tremenda. E o que é fé? Escrevam, quem vai escrever? Fé é a prática do que eu creio. Isso é fé. A fé não é burra, a fé é inteligente. A fé é a prática do que eu acredito. Então eu estou praticando, então isso é fé. Eu acredito nisso. Não é? Isso é fé. É a prática do que eu creio. Então os avós que sabem se mover em fé vão ser aqueles que o Senhor usará para uma geração poderosa, uma geração tremenda, uma geração que ama o Senhor, uma geração extraordinária. E para esses que são gente de fé, essa é a característica do avô. E aí o mundo começa a dizer que avô estraga neto. Já viram isso? Sim, não? Avô estraga neto. E estraga mesmo. Qual é o avô que estraga? Aí está o adjetivo importante. Qual é o avô que estraga? É o avô que não pratica o que crê na palavra de Deus. Esse estraga, porque é avô cheio de fé, que pratica os princípios da palavra e os valores de Deus. Não estraga neto, ajuda a educá-los no temor e na palavra do Senhor. Não é verdade? Não é verdade? Então, eles creem em honra ao Espírito Santo. O avô que crê em honra ao Espírito Santo, ele não desonra, ele pratica a honra. E a honra praticada ao Espírito Santo envolve oração, envolve honra financeira. O avô que tem fé e acredita na honra aos pais, ele não desonra os pais dele. O avô que honra e que acredita nessa honra aos pais, ele também honra os pais dele. E se ele tiver avô, também honra o avô dele. Ele honra as suas autoridades. Então o neto está olhando isso. Meu avô honra o pai dele, meu avô honra o pastor dele, meu avô honra a liderança dele. Então isso vai criando uma educação nesse neto. O avô que acredita em princípios de perdão, ele vai fluir nesses princípios de perdão. E esse neto está vendo isso. O avô que acredita em aliança e falou e deu uma palavra, ele vai manter a palavra. Como disse Salmo de número 15, ainda que ele esteja prejudicado, ele não volta atrás na palavra que deu. Salmo 15, depois vocês vão ler. Ele deu uma palavra, ele empenhou uma palavra, disse que ia fazer assim. E agora, ainda que esteja prejudicado, ele não abre mão da palavra, porque ele sabe que é assim. Isso é fé, ele está praticando o que ele crê. Ele disse: eu creio que é assim que funciona, eu quero ver meus netos fazendo assim. Eu não quero ver meu neto dando uma palavra e depois ele voltar atrás. Eu quero que ele seja fiel na palavra que deu. Ele disse que ia ser fiel a Deus, então seja até o fim. Ele disse que é fiel a esse casamento, então seja até o fim. E daí que você casou, ela tinha 45 quilos e agora tem 47. E daí que você casou, ele era cabeludo e agora está desse jeito. E daí? Você deu uma palavra, você empenhou uma palavra. Você empenhou uma palavra na igreja que você está. Você empenhou uma palavra no ministério que você está. Então a prática disso chama-se fé. Você acredita que estudando a palavra de Deus, então vai funcionar. Então deixe seu neto ver que você estuda a Bíblia. Deixa a neta ver que você estuda a Bíblia. Deixa ele ver se é prática. Você acredita em caráter, então se move assim. Você acredita em serviço, então se move assim. Esses avós que eu creio que estão aqui hoje, cheio de fé, tem uma promessa para eles. E eu gostaria também, na minha homenagem, de dizer essa promessa. Gênesis 25:8. Olha a promessa para esses avós aí. Não sei se alguns vão gostar dessa promessa, tá?
Mas olha só essa promessa bíblica para os avós que são cheios de fé. Deixa eu ver se está aí esse texto. Tá? Estou falando dele de novo, Abraão. Olha a promessa para esses avós. Abraão morreu. Como foi a morte dele? Velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Sabe qual é a promessa? Ter uma velhice feliz, ter uma velhice feliz e ficar um velhinho repleto de bons anos. Morreu de quê? Morreu de bons anos. Tá? Eu vou afirmar outra vez a vocês aqui, irmãos. O vírus não tem poder sobre o corpo físico daqueles que amam ao Senhor. Vou ter que dizer de novo isso aqui, vou dizer. De onde que eu vi isso? Eu vi na Bíblia, né? Jesus chegou diante de Pilatos, e Pilatos falou assim: eu tenho autoridade sobre você. Você não sabe que eu posso fazer com você o que eu quiser? Jesus levanta os olhos e fala: você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida, só a que Deus te der. Jesus estava dizendo o seguinte: minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente. Ninguém toca no corpo físico de alguém cheio de fé e que crê no Senhor. Aí você fala: mas morreu foi do vírus, morreu de Covid. Não, Senhor, morreu porque o nosso Deus disse: venha, preciso que você venha. Não atrele ao vírus, porque o nosso corpo físico, quem manda nele é o nosso Senhor, que é dono desse corpo físico. Ele é dono da minha alma, Ele é dono do meu espírito, Ele é dono do meu corpo físico, por causa da minha fé. Então me movo em fé. Ele diz: é assim que você vai viver, velhice feliz. Velhice feliz, idoso, repleto de bons anos, com a casa carregada de 9 netos. 8, tá bom. É muito? Quem diria que você ia falar isso? Quem diria? Quem diria? Uma das vozes mais babonas que tem ia falar que é muito. Só 4. Tá? Se você tiver 2 netos parecidos com a minha neta, você já fala: meu Deus, então vamos continuar com 2 ou 3, tá? Porque ela vai dormir elétrica, ela dorme elétrica e ela acorda elétrica. Tá? Ela já acorda. Cheguei, Brasil, surpresa, tá? Cheguei. Então, olha que promessa tremenda para esses cheios de fé. E aí, falei demais já? Deixa eu ver o meu tempo. Tenho 10 minutos. E aí veja que coisa poderosa, tremenda. A fé não fingida. Que fé que é essa? Está lá na palavra de Deus falando dessa fé não fingida. É uma fé verdadeira. É uma fé verdadeira. É a prática disso. É uma fé sem falsidade. É uma fé que exibe paciência. Quem tem paciência mais? Quem tem mais paciência? Os pais ou os avós? Quem? Os avós. Quem é mais perseverante? Os pais ou os avós? Os avós. Tem mais paciência, tem mais perseverança. Avô está dentro da paternidade para contribuir com os pais, com a educação dos filhos. Alô? Por isso que alguns avós estragam, porque eles vão contra o princípio bíblico que os pais estão ensinando para os seus filhos. O pai fala: você não vai chupar sorvete. Aí os avós fazem o quê? Dá o sorvete. Não está contribuindo. Tem que caminhar dentro dessa parceria de: libera dessa vez o sorvete, tadinha da bichinha, dá uma liberadinha, tá? Só um pouquinho então tá, mas ela tá gripada, tá ruim, então tá bom, só um negocinho assim. Aí a gente sopra o sorvete, sopra o sorvete, soprando já aquece o sorvete, né? Já aquece. Aí dá e fala: ô Jesus, põe teu sangue, tá? E dá e valeu, pronto, amém, glória a Deus. E não piora. Mas trabalhamos em
parceria. Tá? Os pais estão ali para isso. Imagine Abraão trabalhando com Isaac. Se você começa a ler o texto, me dá a impressão que Abraão morreu e depois nasceu Isaac. Depois nasceu Jacó. Perdão. E depois nasceu Jacó. Tá? Porque em Gênesis capítulo 25, versículo 11, você fala e morre Abraão. Lá depois em Gênesis capítulo 25, mais para o final, disse a Bíblia então que Isaac ora para que a esposa gere, e ela engravida e gera gêmeos, e um deles é Jacó. E está escrito aí, depois da morte de Abraão, vem aquelas coisas todas. Então, lendo o texto aqui parece isso, mas me dá a impressão de que Abraão e Isaac trabalhavam em parceria pela educação de Jacó. Para que eles fluíssem em Deus, para que eles caminhassem em Deus, para que eles fluíssem na presença do Senhor. É muito ruim quando um pai está querendo dar ensino para os seus filhos, fora da palavra de Deus, e os avós estão lá pensando, meu Deus, isso não está correto, isso não é bíblico, isso não tem fundamentação bíblica, mas ainda assim, ele vai caminhar ensinando, caminhar em parceria, caminhar ajudando nesse sentido. Minha homenagem hoje para os avós é a seguinte, essa aqui, continuo dizendo o que é essa fé não fingida. É uma verdade, é uma fé verdadeira, é uma fé sem falsidade, é uma fé que tem paciência, é uma fé que tem palavra de fé, é uma fé obediente. Tá? Uma fé verdadeira, uma fé sem falsidade, uma fé paciente, uma fé que tem palavra de fé e uma fé obediente. Tá? Então, característica mais fundamental de um avô ou de uma avó é fé. Por isso eu vim aqui hoje homenagear os avós que estão aqui, a vovó e o vovô que está aqui e os que estão me assistindo. O Senhor, por sua graça e misericórdia, nos brinde de uma fé não fingida elevada. O Senhor nos presenteie com uma fé mais elevada do que a que estamos vivendo hoje. A prática do que estamos crendo pela palavra de Deus será terá mais ênfase. Nós teremos mais ênfase por isso, para praticar mais o que cremos ser valores na palavra do nosso Deus. E aí sim eu sei, nascerá de nossas entranhas gente que vai assinar documentos importantes na nação do Brasil. Aí eu sei, nascerá de nossas entranhas gente com alto poder de prosperar e de enriquecer. Aí eu sei que das nossas entranhas nascerá gente que terão caráter do Senhor, que terão uma autoridade poderosa, que saberão honrar o Espírito Santo. Daqui a alguns anos, irmãos, eu aqui e vocês que estão aqui sentados e alguns que estão me assistindo, daqui a alguns anos vamos ver nossos netos aqui cantando, tocando, pregando, dançando, ministrando, profetizando, evangelizando, pastoreando, discipulando, apostolando, viajando para as nações, voltando da viagem das nações, escrevendo livros, lançando livros, editando livros, dando início a coisas poderosas para a glória de Deus. Eu não sei, agora acredito que eu estou na igreja certa, e acredito que os avós que estão aí me ouvindo e aqui também sentado me recebendo, recebe a palavra que eu estou dizendo. Eu creio que daqui a alguns bons anos, se nos mantermos na nossa fé, na nossa prática daquilo que cremos, o Senhor trará das nossas entranhas netos que farão diferença na nação do Brasil e nas nações da terra, netos que vão assinar documentos importantes. E quando você estiver em casa assistindo esses netos falando, e alguém fala, quem é? Você fala, aquele é meu neto, aquela é minha neta. Gente de poder, gente de autoridade, gente falando em novas línguas, gente cheia de unção, gente casando no altar, fluindo no altar. Alguém devia dar glória a Deus pelo que eu estou dizendo aqui, não sei. Deveria, né? Eu não sei. E também essa minha homenagem vai como um incentivo aos netos. Aos netos aqui também. Vai como um incentivo aos netos. Se você ainda tem seus avós, é bom honrá-los ainda. Bom honrá-los. É um local do aconchego. É um local que não vai alisar o teu pecado. O verdadeiro avô não alisa pecado, mas traz com mais perseverança do que os pais. Os pais é assim mesmo, de pai. Todo mundo que foi pai sabe disso. É por isso que alguns que não foram curados talvez tenham que ir até o psicólogo. Eu li de alguém que foi ao psicólogo para que o psicólogo pudesse lhe ajudar
a entender por que o pai dessa pessoa está tratando o neto, que era seu filho, diferente de como ele tratava. Teve que ir ao psicólogo, para o psicólogo ajudá-lo a entender assim. A pessoa pensava assim: quando eu era criança não me tratava desse jeito, ó, comigo não era assim, comigo não era desse jeito, mas agora com o neto, olha como que faz. Isso estava lhe corroendo. Foi ao psicólogo, para o psicólogo dizer: com seu filho, que é neto dos seus pais, vai ser exatamente assim. Porque na época que você era só filho, a paciência deles era menor, a perseverança era menor. Agora ela cresceu, porque viu você crescer, amadurecer, casar e ter os seus filhos. A paciência é maior, a perseverança é maior. Antes não era assim. Aí por isso que alguns não ficaram curados. Alguns netos aqui, alguns estão assistindo, vai ficar curado agora. Porque comigo não é? Olha, se fosse eu, na minha época de criança, se eu mexesse nesse rack, se eu mexesse nessa estante, a casa virava. Agora olha só o que o neto e a neta estão fazendo, revirando tudo. E a avó fala o quê? A avó faz o quê? Depois eu arrumo. Eu não... Depois eu arrumo. Quando algum filho pintava a parede em casa. Quando pintava a parede. Quando o neto pinta a parede. Quando o neto põe a parede, o avô coloca a data e escreve embaixo: temos um artista na família. Quadro, faz quadro, tira fotos. Alguns avós estão pensando em ter o cantinho, o quadro de pintura na sua casa. Como é que chama esse cantinho aí de... uma lousinha. Estão pensando em ter a lousinha. Um filho teve que ir ao psicólogo para ser curado disso. Então fiquem curados os que são netos aqui. Fiquem curados. Os meus filhos já estão curados. Porque não tem jeito, é assim que funciona. Não é? Dá um tapão aí, dá um tapão. O vô consegue? Depende do vô, ele não consegue de jeito nenhum. A gente, ai meu Deus, dá um tapão. Fala, vou te dar um tapão. A minha fala assim, vou te dar um tapão agora. Ela dá gargalhada. Eu falo, vou te dar um tapão agora, bem dado. Tá, você vai dar 3 cambalhotas. Ela ri da minha cara. Ela ri da nossa cara. Deixa eu ir aí agora, deixa eu subir aí agora. Quero ir aí agora. Quero acionar o interruptor da casa para acender a luz. Brincadeira, acender e apagar. Quando era filho. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, fiquemos curados, os netos. Senão fica querendo se comparar, fica se comparando. No meu tempo não fazia assim, mas agora, olha como é que pode a coisa dessa? Pode, porque você não era neto, você era filho. Então, com filho é assim mesmo. Agora com neto a gente faz diferente. Minha neta fala, eu vou ajudar o senhor a dirigir agora. Eu preciso lhe ajudar agora. Ela fala assim, eu preciso lhe ajudar. Eu falo, não, agora não, que tem a polícia ali olhando. Agora não. Deixa eu chegar no estacionamento, você estaciona comigo. Tá? E quando chega, ela fala, agora, e pula de lá, né? Pulo de lá, de trás e pro banco na frente. Fala, ajudei meu vô. Pronto, também no estacionamento. Tá? Quando era os outros, talvez não era tão assim, mas agora é. Agora é assim que funciona. Tá? Esses dias eu fiquei lembrando quando a minha neta nasceu. Nós tínhamos chegado de viagem aquela semana de algum local, não lembro, ou de uma ministração, não lembro, e estávamos contagem regressiva. No dia que era marcado para nascer, não sei, parece que eu dei uma enrolada para arrumar alguma coisa assim, né? A Inês me pegou assim e falou, minha neta está nascendo hoje. Tá? Nada aí, ninguém vai me atrapalhar, está lá. Vamos agora, minha neta está nascendo. Eu falei, tá bom, vamos, eu só dei uma... acho que eu estava esperando, sei lá o que eu fiz lá, dei uma enrolada. Mas estava lá. Assim é, vô. Eu quero declarar a palavra de bênçãos a todos os avós,
a toda avó, a todo vô, em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que você será a porta aberta de Deus para abençoar teus netos em nome do Senhor. Quero declarar que de você vai nascer uma geração de gente que vai te dar muito orgulho, muita alegria, muito prazer, e vai fazer você ter essa velhice feliz, com teus anos repletos de alegria, e dizer glória a Deus. Eu fico pensando se Abraão tivesse o contato com Jacó, para pensar, lá está meu filho, com 12 filhos, lá está meu neto, aliás, com 12 filhos, cheio de poder de Deus, né? A Lloyd, que foi criada, que foi a que ajudou a educar o Timóteo, pensando, aí está o meu pastor. Timóteo foi pastor de uma das maiores igrejas lá no Novo Testamento, e a avó se orgulhando disso de uma maneira muitíssimamente poderosa, de ver alguém contribuindo com o reino de Deus. Eu declaro aos netos aqui, aos que são netos aqui, para de ciúme dos teus filhos com teu pai e tua mãe. Fica feliz pelo tratamento, o tratamento e a aproximação dessa geração de vô e neto. Os psicólogos dizem que essa aproximação trazem saúde para os avós e sabedoria para os netos. Saúde para os avós e sabedoria para os netos. Então, filho esperto aproxima netos de avós e vice-versa. Então, aproxime e para de ciúme, que é assim mesmo, é assim que funciona. É desse jeito que funciona, e pronto, glória a Deus. E vamos andando, vendo a geração fluindo para a honra e para a glória do nome do Senhor. No dia que teu filho ou a tua filha te telefonar e disser, vou te dar um trabalho amanhã, você fala, que trabalho? Ficar com o neto o dia inteiro na sua casa, comer, beber, dormir, café da manhã, almoço, janta, etc. Por quê? Não é porque eu vou ter que fazer uma atividade. Você fala, ai, que trabalho. É para fazer o quê? É para fica com o neto aí, fica com a neta aí. Você fala, ai, que trabalho. Você faz aquela cara assim de, ai, que trabalho. E fala, vou buscar agora. Estou indo buscar. Não é agora, não, é amanhã pela manhã. Não sei, alguns aqui, se passou o que eu estou passando. Algumas vezes que eles me disseram, amanhã dá para ficar, quase que a noite não passou para mim. E eu fechava os olhos, dormia um pouquinho, acordava e falava, ainda essa hora? Ai, que demora, pelo amor de Deus. Mas teve um dia que a gente veio, aí saímos juntos. E aí quando chegamos lá na porta dela, ela falou, não, quero ir com meu avô. Eu quero ir com a minha avó, pelo amor. E o coração? Chega a doer. Eu tive uma estratégia para ela não chorar. Eu falei, não chora não, você vai em casa, conversa com o papai e com a mamãe, arruma a sua mala. De manhã eu venho te buscar para a gente passar o dia, se eles permitirem, se eles autorizarem, eu venho te buscar, pode ser? Ela ficou parada no carro me olhando. Falei, sobe, arruma a mala, de manhã eu venho te pegar. Subiu, disse que nem falou direito com o pai, foi direto para o quarto fazer a mala. A mala pronta, o zapinho já estava trocando, minha mala está pronta, a mãe dela mandou uma foto para minha mala, está pronta. Falei, é amanhã, mas a noite quase que não passou para mim. Falei, que noite demorada, dormi, acordar, falei, ainda? Meia-noite só? Dormi de novo, 1 da manhã, meu Deus, é de hora em hora que eu vou ficar acordando. De manhã eu falei, quando você estiver pronta, me chama. De manhã, ela já estava pronta, falou, pode vir. De manhã eu apareço lá, arrastando a mala, arrastou a mala, botou no carro e veio, só nós, a gente veio. Chegamos em casa, eu falei, ela vai passar o dia inteiro, Inês, feliz da vida, glória a Deus. Deu meio-dia, ela falou, quero ver minha mãe, quero ver meu pai. Quero ver minha mãe. Mas já, você não ia passar o dia aqui? Me leva agora para eu ver minha mãe, me leva agora para ver meu pai. Minha mãe fez o bico, foi calma, vamos te levar já agora imediatamente. Pronto, Então esse é um tempo muito bom, a geração de saúde, Os avós vão ter mais saúde e os netos vão ter mais sabedoria. Termino. Quando eu casei com a Inês, aliás, só casei com a Inês, Alguns me deram outras mulheres aí, mas eu só casei com a Inês mesmo. Acho que talvez a única que poderia me aguentar todos esses anos e por mais 50 anos que vem por aí. Quando eu casei com a Inês, a minha sogra dizia, olha, se eu não viver, eu quero dizer para vocês onde estão os documentos daqui de vocês, porque caso eu morra, está o documento. A gente fala, para com essa conversa de morrer, que conversa é essa? Aí casamos. Aí tivemos a primeira filha, que foi a Nayara. Ela, ai que bom, mas se eu morrer,
Os documentos estão ali para vocês darem entrada em tudo. Para com essa conversa. Aí nasceu o segundo filho. Ela, então, mas se eu morrer, fica com essa conversa. Aí nasceu o terceiro, Nayara, Lucas, Paulo, nasceu. Aí tudo bem, passou o tempo da infância, da adolescência, e ela sempre com essa conversa. Se eu morrer, então aí os documentos estão aí, vocês não ficam à deriva e tal. Mas cada vez que acontecia uma coisa nova, ela ficava com mais saúde. Nascia outro filho, ficava com mais saúde. Tinha coisa, mais saúde. Adolescência, com mais saúde. Fase de jovem, mais saúde. Começaram a namorar, a gente. Olha, avó, olha, mãe. A Nayara tá namorando. Tá. Um negão desse tamanho, ó. Tá, é mesmo, traz ele aqui, trouxe. Aí ela ficou animada, vai casar? Vai. Aí mais saúde. Aí casou. Aí, o Lucas também, ó, tá namorando. Aí vai, menina, trouxe lá. Mais saúde. Nasceu a bisneta. Ela hoje está com mais saúde. O que eu quero dizer com isso é que o exemplo que eu vivi na minha casa, lá com a minha sogra, é que cada vez que acontece uma coisa boa, levanta o nível da saúde dos avós. Deus vai levantar o nível da saúde de muitos avós. Vocês vão ver, porque muita coisa boa vai acontecer. Nasce um filho, o avô tem mais saúde. Nasce outro filho, o avô tem saúde, que ele quer ver aquele filho crescer. Nasce o neto. Minha sogra esses dias disse que vai ver a Sara crescer para casar. Meu sogro e minha sogra. Eu falei, não vai demorar, vocês podem acompanhar, pode chegar isso aí. Eu vou ver ela crescer. Isso enche de saúde, libera hormônios que enche os avós de saúde. Quantos avós estão recebendo o que eu estou falando aqui? Porque eu sei que o diabo vai ter muito trabalho com alguns avós ainda, que você vai viver muito tempo nessa terra ainda para pisar na cabeça de Satanás. Teus netos também, em nome do Senhor. Quero abençoar quem está assistindo. Deus abençoe tua vida com essa palavra. Fica de pé, irmãos, e vamos orar em nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus.